Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Diego Guedes, dando continuidade ao nosso estudo sobre farmacologia aplicada. Vamos falar sobre os fármacos que agem inibindo o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema renina-angiotensina-aldosterona é o que melhor regula a função homeostática, é o que melhor regula e principalmente tem resultados a longo prazo. Nunca é demais relembrarmos que pressão arterial igual ao débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Quando nós temos um aumento da pressão arterial, por exemplo, naturalmente nosso corpo tende a diminuir o débito cardíaco e diminuir a resistência vascular periférica, para que haja uma compensação, haja uma normalização. Mas quando o nosso corpo tende a ter uma baixa da pressão arterial, eu ativo os barorreceptores, que são os receptores de pressão. Esses barorreceptores vão ativar o sistema nervoso autônomo simpático, que nós vimos nas aulas anteriores de diuréticos e nós vimos na aula de antiadrenérgico. O sistema nervoso simpático vai agir no rim, ativando, liberando a noradrenalina. E a noradrenalina vai dentro das arteríolas renais, aqui as arteríolas, nós temos o glomérulo, que é a junção de arteríolas, dentro da cápsula de Bowman, que nós vimos dentro do rim, dentro do néfron, e nós vamos ter estruturas aqui que nós vimos que a mácula densa, que impede a passagem de macroelementos, mas nós temos aqui nas arteríolas, principalmente na arteríola aferente, as células justaglomerulares. Essas células justaglomerulares vão entender que há necessidade, houve uma baixa de pressão, então há uma necessidade de aumentar o débito cardíaco e aumentar a resistência vascular periférica, para que possa normalizar a pressão. E a partir daqui há a liberação da renina pelo rim. Renina porque ela vem do rim. Pois bem, a diminuição da perfusão renal, ou seja, diminuir a pressão, faz com que haja a liberação da renina. E a renina ativa o angiotensinogênio, que é liberado pelo fígado, convertendo em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 é um intermediário do processo fisiológico. A angiotensina 1 ela é convertida principalmente nos pulmões pela enzima conversora da angiotensina, a ECA. Então, essa ECA vai atuar convertendo angiotensina 1 e angiotensina 2. E a angiotensina 2 ela vai se ligar aos receptores AT1 para promover uma série de efeitos fisiológicos que vão estimular, vão aumentar a pressão arterial. O primeiro deles é o aumento da atividade simpática, que nós vimos já no módulo anterior de fármacos antiadrenérgicos. Então, aumentam a atividade simpática, então com isso aumentam a pressão arterial, aumentam a liberação principalmente de noradrenalina. Pois bem, há também o aumento da absorção tubular de íons de sódio e cloreto, e excreção de potássio e retenção de água, porque eu preciso aumentar o volume para que eu aumente o débito cardíaco e aumente, de contrapartida, a resistência vascular periférica para poder aumentar a pressão arterial. Isso são os efeitos fisiológicos. Para que a gente possa entender os fármacos mais adiante, a gente precisa conhecer como é o mecanismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A angiotensina 2, quando se liga ao receptor AT1, também promove a liberação do córtex suprarrenal da aldosterona. A aldosterona a gente viu na aula de diuréticos. A aldosterona promove o aumento da reabsorção de sódio, como também o aumento da reabsorção de água. Promove também a vasoconstrição arteriolar, aumento da resistência vascular periférica, aumenta a pressão e aumenta também a atividade sobre a glândula pituitária no lobo anterior, ou seja, a secreção de ADH, hormônio antidiurético, para aumentar no duto coletor a absorção de água. Bom, esses são os efeitos fisiológicos, decorrentes da liberação da renina. Então, como esses fármacos vão agir para evitar que a pressão arterial possa ser alterada?
Lembrando o seguinte, que um paciente hipertenso com hipertensão crônica, considerando um paciente normal, vamos considerar aqui 80 por 120 milímetros de mercúrio, ele tem a pressão normal. Então, qualquer variação abaixo ou acima é ativada imediatamente, se for no caso abaixo, ativa os baroreceptores para que possam diminuir a pressão. Mas um paciente crônico, hipertenso crônico, ele tende a ter o corpo entendendo que a pressão normal dele não é 120, por ela estar sempre elevada, geralmente elevada, então entendeu-se normal, vamos supor, 140 por 100. Então qualquer baixa dessa pressão por N fatores, até por um mecanismo de compensação do organismo, faz com que os baroreceptores sejam ativados para repor o valor de 140. Mas 140 não é um nível aceitável. Então faz com que haja a liberação de renina. Então vamos aos fármacos. A primeira classe de fármacos a ser comentada é a classe mais nova, inclusive, que ainda não tem um lugar muito bem descrito na terapêutica, são os inibidores diretos da renina. Então eles inibem diretamente a renina. Ao passo que inibem a renina, no caso o alisquireno, que é o representante, lembrando que essa classe de fármacos não tem 15 anos no mercado e ainda não está bem solidificada, mas é uma perspectiva de estudo, uma perspectiva inclusive de outros fármacos para que possam ser lançados com esse mesmo mecanismo de ação. Além disso, a primeira classe é uma classe histórica, são os inibidores da ECA, principalmente derivados do captopril, os prios. Então, eu vou ter o ramipril, enalapril, fosinopril, lisinopril, todos os fármacos terminados em pril. Esses fármacos vão inibir a ECA. A ECA é uma enzima presente principalmente nos pulmões que promove a conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2. A ECA ela não é responsável somente por essa conversão. A ECA também nos pulmões converte a bradicinina em outros produtos que são produtos inativos. Pois bem, quando eu inibo a ECA, eu aumento no meu pulmão a presença de bradicinina. Isso leva ao principal evento adverso que é característico dos inibidores da ECA, que é a tosse seca. A bradicinina é um mediador inflamatório, é um mediador inclusive vinculado à dor, dos processos dolorosos. Então, o acúmulo de bradicinina no pulmão gera um espasmo que leva ao paciente a ter tosse crônica, tosse seca. Essa tosse ela pode ser transitória, mas o paciente deve ser monitorado. Se ela persistir, pode ser algo que seja incapacitante do seu uso. Uma classe de fármacos também muito utilizada são os antagonistas de receptores de AT1, antagonistas de receptor AT1, ou então bloqueadores de receptores de angiotensina, a classe dos BRA. Então, há livros que tratam como os BRAs e há livros que tratam como ARA, antagonistas de receptor de angiotensina ou bloqueadores de receptor de angiotensina. Então, o principal representante dessa classe é a losartana. Também tem a candesartana, a valdesertana, todas as artanas que vocês encontrarem no mercado são antagonistas de receptor AT1. Então, elas seguem o mesmo modelo, então elas continuam o trabalho da angiotensina 1. Quando a angiotensina 1 convertida pela ECA em angiotensina 2, ela vai se ligar nos receptores AT1 para poder promover seus efeitos que nós descrevemos aqui anteriormente. Pois bem, bloqueando os receptores AT1, você bloqueia a ação do fármaco, bloqueia com que esses fármacos produzam seus eventos adversos. Por que esses fármacos são mais utilizados dentro da manutenção da terapia e do paciente hipertenso? Pois bem, se eu bloqueio a ECA, eu bloqueio a angiotensina 2 a ser convertida em angiotensina 1. Então, eu não tenho angiotensina 2 para agir nos locais, nos receptores de AT1 para promover a ação simpática. Como se eu também bloqueio os receptores AT1, então eu vou bloquear a ação da angiotensina 2 e com isso evito a ação nos alvos que sejam decorrentes do processo de normalização da homeostase. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é de fundamental importância, pois é a base da terapia com antihipertensivos. Bom, comumente nós vemos os pacientes utilizando principalmente o captopril, o enalapril,
Mas uma coisa é curiosa, a losartana também, a valsartana, mas uma coisa é curiosa, não se utilizam os dois juntos. Não há racionalidade na prática clínica de se utilizar inibidor da ECA mais BRA. Então, IECA mais BRA está totalmente contraindicado. Porque são mecanismos complementares, não faz sentido utilizar esses dois fármacos. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, dentro da sua diretriz, trata-se que é uma associação irracional, não faz sentido. Então, pessoal, o sistema renina-angiotensina-aldosterona compõe principalmente os fármacos mais utilizados para manutenção da terapia antihipertensiva, principalmente pelo fato dessa resposta ser uma resposta lenta. Então podem ver que decorre da renina, a renina ser converteu o angiotensinogênio em angiotensina 1, a angiotensina 1 ser convertida em angiotensina 2 e a angiotensina 2 fazer a sua ligação ao receptor AT1. Então é uma resposta lenta. Então para isso, para que haja uma manutenção da homeostase, se utiliza principalmente os inibidores da ECA e os antagonistas de receptor AT1. Ok, pessoal? Um grande abraço e tudo de bom!